Minha ex-mulher apareceu na audiência do nosso divórcio grávida, achando que isso ia garantir uma bela indenização, até que a juíza fez uma única pergunta. Sabe aquele momento em que alguém é desmascarado pela própria mentira? Eu pude assistir de camarote. A Natalie entrou toda confiante no tribunal, barriga de 8 meses à mostra, como se tivesse certeza de que ninguém ia questionar nada. Ela já vinha enrolando o divórcio fazia um ano, usando de tudo quanto é desculpa. Inventava emergências, sumia com papelada, alegava crise de saúde mental para adiar as coisas. Mas aquilo ali era o golpe final dela, o gran finale. O plano era dar uma de coitada, posar de esposa abandonada e grávida, esperando que a juíza se comovesse e anulasse o nosso acordo pré-nupcial. Ela ainda fez questão de escolher uma juíza mulher, achando que ia se beneficiar de uma suposta solidariedade feminina. O que a Natalie não percebeu é que mesmo antes disso tudo, ela já tinha cavado a própria cova. 6 meses antes, depois de uma briga feia, ela chamou a polícia dizendo que eu tinha ameaçado ela. Pura invenção, mas ela foi até o fim. No dia seguinte, entrou com medida protetiva. Apareceu diante da juíza chorando, dizendo que eu era agressivo, perigoso, que ela tinha medo de mim e precisava de proteção. A juíza acreditou, concedeu a medida na hora. Fiquei proibido de chegar perto dela, ligar, mandar mensagem ou até passar na nossa antiga rua. Meu advogado aconselhou a não contestar. Era melhor deixar o divórcio seguir e seguir a vida. Foi o que eu fiz. Cumpri tudo à risca. Não liguei, não mandei mensagem. Mal olhei na direção dela quando a encontrei no supermercado. Tudo documentado. Testemunhas, câmeras, registros de celular, nada que me ligasse a ela. Mas tem um detalhe das medidas protetivas que a Natalie esqueceu. Tudo fica registrado. Qualquer contato, qualquer descuido, o sistema marca. E foi aí que ela se complicou. No dia da audiência, ela chegou desfilando com um vestido de gestante de marca, uma mão na barriga, outra nos lencinhos para fazer cena, até a mãe ela levou para fazer volume. O advogado dela já começou contando história triste, me pintando como o pai ausente que largou a mulher grávida, falando das dificuldades financeiras que ela enfrentou esperando o nosso filho. Natalie só balançava a cabeça, enxugando lágrimas de vez em quando, fazendo cara de vítima. Ainda passava a mão na barriga toda vez que ouvia meu nome. Meu advogado ficou na dele, só observando enquanto eles cavavam o próprio buraco. Quando chegou a vez dele, foi direto ao ponto. Excelência, antes de entrarmos em questões financeiras, acho importante esclarecer uma coisa. E então, ele apresentou a papelada do tribunal. O pedido da medida protetiva, as declarações dela, os boletins de ocorrência, tudo que a Natalie tinha apresentado afirmando que eu era perigoso. A juíza foi ficando cada vez mais séria, enquanto folheava os documentos, até que virou para a Natalie e perguntou: Senhora, Brooks, segundo esses registros, a senhora entrou com medida protetiva há 6 meses, afirmou sob juramento que ele era perigoso, e a ordem proíbe qualquer contato. Agora, a senhora está grávida de 8 meses. Quando exatamente essa concepção aconteceu? O silêncio tomou conta da sala. Dava para ver a Natalie tentando fazer as contas na cabeça, sem conseguir explicar. O advogado dela ficou branco. Ela começou a enrolar, dizendo que as datas eram confusas, que tinham tido reconciliações rápidas. Mas não adianta, a matemática não mente. Se ela estava grávida de 8 meses e a medida protetiva tinha 6, ou mentiu sobre eu ser perigoso, ou mentiu sobre o bebê. A juíza puxou mais registros. Imagens de câmeras mostrando que eu estava em casa todas as noites, frequência no trabalho, até fatura de cartão, dizendo que nunca estive perto da Natalie. Senhora Brooks, disse a juíza, fria, a senhora apresentou declarações contraditórias. Ou mentiu sobre precisar de proteção, ou mentiu sobre a paternidade. As duas coisas são graves. A Natalie ainda tentou justificar, falando em reconciliações que ninguém tinha documentado, mas meu advogado mostrou registros telefônicos, câmeras do prédio, tudo comprovando que não houve contato nenhum. A juíza não só rejeitou tudo que a Natalie alegou, como encaminhou o caso para o Ministério Público por falso testemunho. Duas acusações diferentes. Tem horas em que a melhor vingança é só deixar que o mentiroso se enforque sozinho.